Olá, pessoal! Bem-vindos à live 23. Hoje a gente vai falar sobre a história do ex-lutador profissional Azuma Kaze, ou Juliano Tussato, mais conhecido aí. A gente estava conversando, né? Bebê entrou, obrigada. Vamos esperar os amigos entrar novamente, porque a gente tá vendo pelo iPad, eu acho que não é possível fazer a live, não sei. Tava dando um problema, daí eu pedi para ele entrar pelo celular, acho que já vamos começar daqui a pouquinho, tá bom? Então eu vou começar novamente, que essa live vai ficar gravada depois. Oi, Carlos. Carlos Rauch entrou aí. Então, semana que vem não teremos live por causa do feriado do dia 2 de novembro. Mas no dia 9 de novembro vamos falar com a campeã mundial no feminino, Fernanda Pereira da Costa, né? Então ela tem várias histórias aí, ela sempre medalhou em mundiais, muito forte. Então, Yoshi tá aí também. Então, semana que vem a gente vai falar com a Fernanda, tá bom? Fernandona aí, conhecida de todos. De todos até 2005, né? Porque a turma mais atual também não a conhece. Então é bem legal essa live para trazer um pouquinho dessa história, um pouquinho mais antiga aí. Né? Tia Clara, Adriane e Tiro Sugano, obrigada por entrarem aí. Então vamos lá. Vou fazer de novo a introdução. O Juliano já tá entrando aí, ele tá vendo pelo celular agora, tá bom? Então vamos lá. Então vou ler novamente aqui. Ele iniciou no sumô em São Paulo, vindo de uma família famosa de pizzaiolos em São Paulo, né? Então ele também na juventude foi com outros atletas, né? Para o Japão lutar o sumô profissional. Viveu lá por um longo tempo, né? E antes de ir, ele convidou a Fernandona, né? Que ele vai contar essa história, né? Que ele conheceu. Então, ela acabou sendo a campeã mundial de sumô aí, né? Nos representando muito bem. E o que mais que aconteceu depois? Então, depois do sumô profissional, ele vai contar como que foi a vida lá, né? Ele viveu um tempo no Japão também e depois foi para os Estados Unidos. E após retornou ao Brasil. Na época de 2013, ele ajudou nos treinamentos da seleção brasileira de sumô, né? E ele trouxe uns treinos muito diferentes, né? Do que eu estava, pelo menos, habituada. E foi muito bom, assim, né? Também ele tem o Butsukai mais pesado que eu já vi na vida, tá bom? E que mais? E nessa época nos ajudou muito, né? E também ajudou a equipe da Venezuela, que estava em treinamento com a gente no Brasil, né? E no final eles gostaram tanto do método dele que o convidaram para ir para a Venezuela e ensinar a sumular, que era o início, né? E hoje eles têm até que uma expansão muito boa do esporte no país, né? Então, após disso, ele retornou para o Brasil e hoje a gente vai saber melhor toda essa história, né? E como que ele está nos dias atuais. Vamos ver agora se ele já conseguiu entrar. Ixi, ainda tá entrando. Vamos esperar um pouquinho. Então, gostaria que vocês fizessem as perguntas, participassem, tá bom? Depois vai ficar gravado na página do YouTube Sumo Suzano. Ó, a página tá crescendo, hein, pessoal? Se inscreve lá, tá bom? E que mais? E falar também que eu gosto de falar algumas coisas que houveram nessa semana, né? Então, Oi, Wellington! Houve reunião da Federação Sul-Americana via online, ó, foi muito legal essa modernidade agora, né? Então, ano que vem a gente vai ter um campeonato sul-americano e vai ser meio que seletivo pro World Games. Ó, tô até com a minha camiseta de 2013, porque fez muita diferença treinar com o Juliano, então eu achei que tinha tudo a ver. Mas então, quem ganhar ano que vem vai ter vaga para 2022 no World Games no Alabama, nos Estados Unidos, tá bom?
Ah, o Juliano tá aí. Vamos lá. Então agora eu vou convidá-lo. Vamos ver se deu tudo certo. Agora vai. Vamos lá. Agora é só aceitar. Vamos lá, deixa eu ver. Ixi, será que foi o convite? Deixa eu ver de novo. Nossa, o Instagram mudou até eu tô meio perdida. Opa! Gente do céu, cadê o canal de convite? Espera aí só um minutinho. Perguntas. Juliano, você tá aí? Me manda um oi. Ai, deixa eu ver se deu certo. Aqui sim, vai. Apareceu novamente. Problemas técnicos. Ah, Agora ele foi. entrou. Oi, Juliano, tudo Agora bem? foi. Agora Deixa eu pôr consegui. a câmera ali no lugar. Tava segurando. Deixa eu arrumar aqui também um pouquinho. Ai, quanto Tudo bem. tempo! Desculpa, eu Como deixei é no que você iPad, tá? porque no celular as crianças ficam ligando, aí vai ficar tocando. Então, já tô Ah, avisando. tá bom, obrigada, viu? Obrigada por aceitar Beleza? aí o nosso convite, né? Que E isso, pô. e você que foi uma pessoa tão famosa no sumô, né? Então tem várias Famoso histórias aí. nada. Ah, Agora Oi, eu sempre tem. sim, lutador profissional aí. Então hoje a gente veio conhecer um pouquinho a sua história, tá bom, Ju? Beleza, manda bala. Saudade de todo mundo. Ah, que bom. Já tem alguns amigos aí online, tá bom? E essa live vai ficar gravada. É como uma história viva aí pro Sumô depois. Pra Tô ver vendo sua se eu história. consigo localizar a câmera, eu não consigo ver a câmera. Pra vocês verem como eu sou bem novinho, né? Me perco aqui no Instagram. Então vamos lá. Juliana, a gente gostaria hoje de saber um pouquinho da sua história, né? Primeiro conta um pouco da sua família. Eu falei certo? Você é de família italiana com família japonesa? Onde você Sim, nasceu? Como foi? meu pai é italiano, né? Meu pai é italiano, minha mãe é descendente de Okinawa, com italiano também. Uhum. E eu cresci praticamente numa família italiana tradicional, bem rígida, né? Diferente dos Uhum. costumes japoneses. Totalmente. E- Então, isso é bem diferente até, né? Para entrar pro sumô, como que foi? Mas conta primeiro da sua Assim, infância, né? Como principalmente que naquela época, foi? né? Minha infância. Então, minha infância, difícil, né? Fui um gordinho, bem tímido, é, fanático por judô. Na época fazia parte do Yamazaki. Quem tem, acho que acima de 35, sabe muito da história do Yamazaki, né? Que estava sempre os tops 3 do Brasil, né? Yamazaki, Palmeiras, era a maior rivalidade que existia no Brasil na época. E era o meu sonho para as Olimpíadas. Tanto que por isso que eu fiquei muito amigo dos Fukushimas de Osasco, porque eles eram do judô e conhecia, né, os Yamazakis. E foi por causa do Yamazaki que eu entrei para o sumo, por causa de um dos professores do Yamazaki. E eu era apaixonado por judô da mesma maneira que eu sou apaixonado por sumo. É Ah, isso, é? é a minha infância, aquela típica de italiano, sabe? Ao contrário de muita gente, do que muita gente imagina, a minha infância não foi daquelas de família rica, né? Ao contrário do que todo mundo imagina. Meu pai começou a decolar muito, na verdade, quando eu tinha 13 para 14 anos. Antes disso, família de imigrantes italianos, né? A outra parte, filha de japoneses com italiano. Minha mãe é menina de fazenda. Fazendo a matemática, dá para ver que não era uma coisa tão fácil assim. Nossa. Ah, e fala pra mim também, sua família é de uma família famosa de pizzaiolos em São Paulo, não Sim, é? então, por que que virou
pizzaiolo é uma história antiga, né? Começou em 1917, quando meus avós vieram, assim como a maioria do pessoal japonês, né? Veio trabalhar em cafezais. Os italianos também, né? Com a abolição da escravidão. Os próximos vieram os europeus, os asiáticos, né? E minha família foi para o cafezal. E, por destino, não foram pagos, foram tratados como escravos, fugiram para a capital, onde meu avô virou cabriteiro. Muita gente não sabe, italiano do norte come muito cabrito. Come muito cabrito, come muito cabrito. Muito mais do que carne de vaca e de porco. Era cabriteiro no mercado municipal. E minha avó vendia marmita para os imigrantes. E foi indo, foi indo. Aí a primeira pizza do Brasil, na verdade, foi meu avô. Inclusive, um latão de cobre do Museu da Imigração, não sei se está lá ainda, que punha o carvão embaixo, que nem hoje em dia você vê nos amendoins no farol, antigamente eram as pizzas. E muita gente não sabe. Quem cavou o Tietê foram os italianos, 90%. Mão de obra italiana, não os italianos, né? A mão de obra italiana, que era uma mão de obra muito barata na época. Quem não foi para os cafezais veio tentar a vida, né, na cidade grande, né? Os imigrantes daquela época. Se vocês perguntarem para os avós, bisavós de vocês, vocês vão entender um pouquinho dessa questão de como que foi a imigração. Não foram todos que vieram, sabe, com um pouquinho de dinheiro. Teve muitos que vieram com um pouquinho de dinheiro para tentar investir num país novo, sim. Mas 90% veio, sabe, com uma mão na frente e uma mão atrás, sem ter o que comer mesmo. E minha família foi uma dessas. Aí veio a ideia do meu avô fazer pizza e vender em pedaços para os italianos. E começou a pôr meus tios, meu pai, para vender. Inclusive, meu pai não, que meu pai era muito pequeno. Mas o meu tio, ele tinha uma queimadura no calcanhar do pé dele, que era, imagina, um menino de 8 anos, né, mais ou menos 6 anos, a altura de um tambor, com carvão. Quando ele carregava o carvão aqui, o carvão não, desculpa, o tambor, o fundo do batia no calcanhar dele, com carvão quente. E criou essa cicatriz, né? Eram dias e dias, e foi assim que começou. Aí veio, uma família italiana abriu o Castelões, aí meu avô foi o primeiro pizzaiolo deles, que o Castelões, sim, foi a primeira pizzaria. Mas antes disso, meu avô já vendia pizza na rua. Nossa. E foi assim que começou. E por que meu pai decolou mais ou menos no final, meio dos anos 80? Como todo mundo sabe, naquela época não existia internet. E a pizza, hoje em dia, é considerada a nossa redonda. Que brasileiro não me compra uma pizza semanalmente? É uma realidade. Inclusive, a minha família ganhou prêmio do Ministério da Cultura, meu avô e meu pai, graças à família Tusato, temos a nossa redonda, e blá, 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 blá. E nessa época, no começo dos anos 80, eram 4 ou 5 famílias que conheciam a pizza verdadeira. Ou seja, tudo no que você imagina de investidor que queria abrir um restaurante, ia atrás dessas 4, 5 famílias. E meu pai foi o mais procurado. Foi aí que decolou bastante a vida do meu pai e da minha família. Ah, que bom. Hoje não existia internet, né? É difícil talvez as pessoas entenderem que não é como hoje, você põe no Google, quero receita disso. No Google não existia nada. Você tem que aprender como aprendiz, né? Uhum. Uma diferença enorme dos dias de hoje. Inclusive, uma coisa que eu amo muito no Japão. Eles dão muito mais valor a um aprendiz do que uma pessoa diplomada. Porque o aprendiz, ele aprende com a mão na massa, ele aprende trabalhando. Não que eles não valorizem o diploma, mas eles valorizam os dois igualmente. Entendeu? Eu acho isso muito legal no Japão. Ai, legal. E então vamos voltar agora um pouquinho, né? Daí você disse que você praticou judô, né? Com quantos anos você conheceu, né, o seu sensei que te levou para o sumô? Então, e você dos 8 aos meus 12 anos, eu treinava judô num corpo de bombeiros. O sargento do corpo de bombeiros, ele ensinava judô no fundo do corpo de bombeiros, acho que para fazer dinheiro. E eu fazia lá, porque era perto da casa. E ele era amigo do meu pai sempre teve muito amigo policial, muito amigo bombeiro, ele sempre gostou dessas coisas. E foi aquilo que eu comecei. E mal sabia eu, o que ele ensinava, na verdade, não era judô, era jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Tanto que o meu primeiro campeonato, que eu ganhei o regional, aí fui pro
municipal, não lembro bem, né? Depois vai para o estadual, eu ganhei as duas primeiras e fui lá. Primeira vez, eu com 12, 13 anos, tá aqui menino no chão, fui dar uma chave nele, porque eu não sabia. Uhum. Nem o professor me passou o que podia, não podia. Eu sabia jogar a pessoa no chão e finalizar. Era o que eu sabia fazer. E foi o que eu fiz. Na hora eu fui desclassificado. E levei bronca sem saber. Imagina, eu já era gordinho e tímido. Imagina eu levando bronca a todo mundo olhando feio pra mim, como se fosse um bandidão, sabe? Uhum. Imagina a mãe do menino que um falava. Isso eu É. lembro bem hoje. Hoje eu rio, mas nossa, eu tremia de vergonha, uma sensação esquisita. Aí Ah, é. parei com tudo, depois de uns meses, um ex-campeão brasileiro, nem lembro o nome dele, que era do Yamazaki, foi na patisserie do meu pai. Meu pai, como é uma pessoa comunicativa, você perguntar, né? O pessoal do Sumo, os antigos, né, adoram meu pai, sempre falam dele. Ele falou, né, meu filho é gordinho, tal, judô, isso, aconteceu isso, aí eles me levaram para Yamazaki. E lá que eu conheci o Yamazaki, e ele me tratava como um filho, aí veio o Kudo, né, que é o meu amigo, meu parceiro, meu primeiro professor, e ele falou assim, vai pro Sumo também, que vai te ajudar no judô. Ah, E eu é. acabei me apaixonando. Aí, como ele gostava muito, ele era da Paulista, na verdade. Ah, Tanto é. que ele foi sensei de Costa Ridas. Paulista, né? A família de Costa Rica tem muita história no judô, aquela cidade. Mas Sim. nada mais superava o Sensei Ishi, né? Da Vila Sônia, naquela época. Hoje em dia, talvez nem tanto. Mas era a Vila Sônia, né? Yamazaki e o Palmeiras, que eram os três assim que se matavam para tirar o primeiro lugar, seja em estadual ou brasileiro. É só você perguntar para as pessoas da minha idade, você vai ver que eram sempre os que estavam lá em cima, sendo comparado, inclusive, a lutadores ao estilo do Japão mesmo, né? Aos lutadores do Japão. O jeito, a disciplina. Talvez não o Palmeiras, mas o Yamazaki e o Sensei Ishii, sim. Sim. E, inclusive, deve ser famoso ainda, né? O nome dos dois. O Yamazaki Sensei, inclusive, foi o primeiro árbitro, né, do Brasil nas Olimpíadas, né? Do judô. Ah, que bom. Infelizmente, ele se perdeu, isso nos anos 80, se perdeu, né, na economia, veio os filhos, o filho, inclusive, já foi para as Olimpíadas, mas se perderam nos anos 90 e fecharam as academias, Ah, que pena, né? infelizmente. Tentaram o negócio de kimono, estava fora do Brasil, então eu não conheço muita história. Eu voltei, ele já estava velhinho, sabe, não falava muita coisa com coisa, então não entendi muito bem. Mas sim, muitas lembranças boas. E o Kudo me convidou, vamos pro Sumo, e ele respeitava muito o Kuroda, né? O Sensei Kuroda. Inclusive, virou o meu segundo pai, terceiro pai, e você pode perguntar, eu e o Kuroda-san, a gente era que nem unha e carne, a gente sempre ficava conversando, eu adoro, nossa, como eu adoro ele. Tô quase chorando aqui só de falar o nome dele. É... E ele falou, não, tem que ir, não quero que você vá pro Kuroda-san, pro Kuroda-san, pro Kuroda-san, pro Kuroda-san. Foi aí que fui pro São Paulo. Ah, é? Nossa. Foi aí que eu fui para São Paulo. E naquela época, sendo bem sincero, não tinha estrangeiro, né? Eu era o gaidin mesmo, sabe? No meio dos japoneses. Só falavam japonês entre eles. Nos campeonatos, eu não entendia bolufo do que estava acontecendo. Tinha um ou outro estrangeiro só. Eram Ah, é. 99% japoneses. Então era bem difícil, já no amador, um estrangeiro tá. Inclusive, eu lembro muito bem de uma cena, depois de alguns meses, veio um coreano treinar com a gente. E eu lembro que, né, que o Naka, o Chubo, né, ele fez uma reunião sentado, né, na hora que a gente faz o Mokuho, e falou assim, olha, da mesma maneira que a gente tratou o Juliano quando ele entrou, temos que tratar o coreano agora também. Aí que eu vi que eles realmente tiveram que fazer uma reunião, porque ia entrar um estrangeiro para... Não é nada de ruim, é normal, é uma cultura diferente, né, e a comunidade japonesa era mais fechada nos anos 80. E Sim. fizeram isso. Nossa, eu amo todos, sempre fui bem acolhido. Inclusive, a minha maior paixão do sumô é por causa do pessoal antigo do São Paulo. Ah, é. Isso sem Eu dúvida até nenhuma. tento ir também. Na Se live, não fosse por monitor. nenhum deles, Nicolau, Shepa, principalmente, sempre me apoiaram muito. E o Morio-san também. Mas os três que estavam sempre do meu lado eram o Shepa,
o Uhum. Nicolau, né, o irmão do Murilo, e o Coração. Ah, Esses três eram, eu via como três outros pais para mim. nossa, que É isso, beleza. mais ou menos, costumou na Aham. época do Amador. E assim, né? Como que foi a sua vida no sumo amadora depois dessa que você entrou dos Foi campeonatos? bem, né? Foi bem. Inclusive era eu, o Tetsuya, né, e o Mako-chan, o Yamashita, que agora tá no sushi. A gente sempre disputava as finais. E aí teve uma, que nem vocês hoje fazem, mundial, naquela época não tinha aqueles mundiais, mas tinha as seleções brasileiras, japonesas, algum outro país, e teve uma seleção infantil, acho que em 88, 87, desculpa, tá? Se eu errar o ano, 87, e fui eu e mais 11 se eu não me engano. Eu me lembro bem, né, que eu converso bastante até hoje, o Mako-chan, o Ikemori tava, né, o Fafá, tava o filhinho do Ehara-san, o Elinho. Hum, Muita gente imagina, né, quando eu vou no campeonato, por que eu fico sentado com o Elinho e com a relação dando risada pra caramba? Porque a gente foi pro Japão junto a primeira vez, quando não sabia uma palavra. E, por coincidência, naquela época, o, era muito conectado com o pessoal do Meidai Nakano, o Meiji Nakano, que era do Takanohana Nakanohana, que tinha o Take Sensei. Naquela época era muito ligado, né, às pessoas. Eles tinham uma boa ligação com eles. E o filho do meu Oyakatana, também no EBA, ele era da mesma escola. hum. Então, até a gente passou alguns dias na academia no tamanho EBA. Foi aí que me convidaram para ir para lá. A primeira vez foi aí que começou tudo. Ah, é? Aí, Nossa, você tinha aí eu, quantos anos quando convidaram? 15, 16, 15 anos. Aí quando eu voltei para o Brasil, voltei, fiquei uns 6 meses, aí voltei para lá, fui 3 meses sozinho, aí o visto venceu, né? Eu tinha que voltar para finalizar com as escolas e tal. Voltei, eles deixaram eu voltar, mas falaram assim, se tiver outros amigos, por favor, Ah, convide-os. é? Você pode convidar Nossa. até 3, porque podia entrar 4 na época para academia, né? Então Uhum. aí, né, lógico, produção, na hora falou, Yoshinobu, 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 né? Porque eu falei, porque Aham. eu não falava. Sempre tinha um Sim. tradutor no meio. Aí ele me falava, aí eu transmitia para o Kuroda-san. Não, o Yoshinobu, fala com o Yoshinobu, fala com o Yoshinobu. E, Hum, porque o Yoshinobu queria e não queria ao mesmo tempo. Era novinho, lógico. E, sim. e a gente estava muito bem. E o Takeda, como era meu parceirão, né? A gente estava sempre disputando. O Takeda quis ir. E aí veio, né? O pessoal do ABC. O Wander era grandão. Ah, porque o Wander também gostaria de ir, gostaria de ir, gostaria de ir. Aí o Wander tinha uns outros 2, 3 que podiam, mas a cota no máximo era 4. Aí Hum, até olharam meio esquisito para mim os outros, só tinha tudo criança, né? Tipo, jurando que convidou, mas não era eu que decidia o número, não era eu. Me falaram, convida 3. Aí eu convidei 3. Os 3, né? O Yoshinobu veio, lógico, né? Kuroda-san, meu sensei, Techan, Takeda, a gente era parceiro em tudo. E o pessoal do é. ABC, o Wander, ele quer muito, quer muito. Aí já começaram com o Kuroda-san me falou assim, fala com eles, porque eles queriam que eu falasse, não era associação com eles. Eles queriam que o Juliano falasse que esse menino era bom. Coisa de japonês, sabe? E eles gostaram muito de mim. Foi assim que começou. Aí eu Nossa. voltei, e quando eu voltei pra lá, voltei com os 3 juntos. Ah, é. Foi assim E que como começou que tudo. foi, então, vou aproveitar já que você já está contando essa história, como que foi a Hum, saída do profissional, né? Que vocês eram novos, né? Ainda bem que foi em grupo, hum. né? Aí você já falou, Bom e ruim, bom e ruim ao mesmo tempo, porque criou certas situações que deixou a gente desleixado em alguns sentidos, criou certas situações que levou a tomarmos certas atitudes. uhum, Eu, como você sabe, você já viu meu estilo de treinamento. Sou uma pessoa muito séria, eu sou muito certinho. Eu sou muito bem estilo japonês antigo, por isso que eu me dei muito bem no Japão e muita gente não acredita que eu estou tentando no Brasil ao invés de tentar lá de novo. sim, Pessoas falam, eu virei mais japonês do que japonês mesmo. Mas é por isso que uhum, eu estou tentando aqui, justamente por isso. Mas voltando a esse assunto. Foi bom e ruim ao mesmo tempo. Não é falando, reclamando de nada, não. Tudo na vida existe o bom lado e o lado ruim. É bom, sim, mas eu acho que a maioria dos lutadores vão ter a mesma opinião que eu. Principalmente um estrangeiro. Se você for entrar, espera passar os 20 anos,
Inclusive o Rui estava querendo muito, eu falei assim, Rui, não é querendo te desanimar, não. Termina a faculdade, falta um ano. Não me faça essa besteira. Falta um ano, termina a faculdade. Você tem que ter o plano B. Pensa bem, até me arrepio falando isso. Os japoneses, porque pessoas vão imaginar, o pessoal acha que o cara é grandão, é forte, for forte no amador, chega lá e vai ganhar. Eu era um dos mais fortes do Brasil da minha categoria. Fui para lá, eu, por ser muito certinho, muito cabeça dura, eu estourei tudo que você imagina. Você lembra bem quando eu voltei, não conseguia nem andar. Tudo repercussão do meu passado. Ou seja, mesmo o Yokozuna tem muitos lutadores assim, makuts, que chegam a cair até Johnny Dan, abaixo do que você imagina de um lutador amador infantil, chegam a nem conseguir ganhar de pessoas assim, porque chega uma hora que o corpo não responde. Então, pessoas não entendem, não conseguem chegar a essa parte, né? Não é só chegar e treinar e ganhar. Tem essa parte também. Então, inclusive, não é para desanimar a pessoa. É pensando no bem da pessoa, porque mesmo os japoneses, quando param, você vai ver, 99% ou vira cozinheiro ou vai fazer algum trabalho braçal. Ou seja, você vai ter limites no futuro, né? E vamos pensar bem. Digamos, tenha 1000 lutadores. 60 são sectores. E dos 60 sectores, não é tanta coisa assim para você viver a vida toda. Né? Desses 60 sectores, vão ser 10 que vão ter essa academia. Se forem 10, né? Tem a política envolvida, muita coisa. É uma coisa que eu falo do coração. Não desistam, quem quer ser profissional, continue. Mas, sabe, não deixe, não faça o mesmo que eu fiz. Eu fui cego. Eu chorava quando eu fui. Ninguém acreditava. Porque eu vim de uma família italiana. Eu fui para lá, não falava uma palavra. Eu fui sozinho, né? Na verdade, a primeira vez. Não só por esse fato, o sofrimento, eu acho que sofrer é bom. Você sabe o meu estilo de treinamento. Eu levo a pessoa ao limite, faço a pessoa passar o limite. E judio, entre aspas, né? Você sabe que eu pego no pé e vou e faço a pessoa de tudo quanto é jeito. Não só no buscar, mas no aquecimento já. No aquecimento já mata qualquer treinamento de qualquer outro treinador. E você sabe como que é. Exato. Treinamos Você lembra bem. Lembro. É uma coisa que eu aprendi, não só no sumô, mas em outras vidas também. Inclusive, aprendi, acho que eu me dei muito bem como treinador, aprendi a ensinar as pessoas. Se você reparar bem, todos os esportes tradicionais, sumô é uma coisa à parte, né? Bem à parte dos outros esportes. Muitos professores, né, treinadores bons, nem foram os campeões. Que são os que mais sofreram, que sabem ensinar muito melhor do que os próprios campeões. O campeão aprendeu uma coisa para ganhar a luta, vai lá e ganha. É diferente de uma pessoa que teve que se adaptar, que se machucou. Se você treinou comigo, você lembra bem, né? O que eu ensinava era coisa de menininho de 1,60, de 60 quilos, né? Os golpes, os contra-golpes que eu cheguei a aprender. Por quê? Eu cheguei a um nível que o meu corpo não me respondia mais. Então, para mim, poder sobreviver dentro daquilo tudo, meus companheiros isso não sabiam, mas o Ekatari conseguia me ver isso e me chamava de lado. Inclusive, a relação minha com o Ekatari era muito diferente, né? Do que muitas pessoas imaginam. Diferente de um Ekatari com um lutador normal. Ele me chamava muito de lado, à noite, ou em lugar que ninguém via a gente, para conversar, contar, me explicar as coisas. É uma pessoa que eu sinto muito falta dele. É isso que eu falo para as pessoas que querem virar profissional. Não desistam, virem, vão com tudo, mas, sabe, se você estiver estudando, pensa bem, estude também, termine a sua faculdade, você vai largar a sua infância, 15, 16 anos, imagine eu, filho de italiano naquela época. Hoje é diferente, nem vocês têm acesso à internet, as pessoas estão maravilhadas com anime, com isso, então, queira sim, queira não, você já tem aquela cultura japonesa que você vai morar lá, mesmo que seja sozinho, uma criança, você vai se divertir. Eu fui para lá sem saber o que era um mangá, o que era um anime. Então, imagina, olha aquilo lá, para mim era bizarro, sabe? Ver um Dragon Ball Z. Depois eu adorei, mas no começo eu falava, que coisa de idiotice é essa, né? Eu queria ver Caverna do Dragão. Tava na cidade. Aí eu vou para lá, tá passando Dragon Ball, menino com um rabinho de macaquinho, ou coisa feia. Hoje eu amo. Adoro. Entendeu? Por isso eu digo, são pequenas coisas que fazem a diferença. Eu acho muito legal esse pedaço de 18, 19, 20 anos. 18 anos, pelo menos, para tomar a decisão.
Se você estiver já na faculdade, termina a faculdade, não é tarde. É só você ver a idade que pode, até que pode entrar ou não, ver a disponibilidade das academias e é isso. É. E assim, o que que você achou que foi alegria? A dificuldade você falou, né? O treinamento, essa cultura Eu adorava dura, né? treinar. Para mim, treinamento não era dificuldade, não. Eu adorava. Inclusive, esse era o meu problema. Inclusive, falam para mim até hoje. Eu era muito cabeça dura. Era para mim parar de É. treinar e eu continuava treinando. E, Aí a dificuldade foi o eu, corpo dele. em vez de eu arrumar o que eu, sabe, eu não parava de treinar. Eu não parava. Hoje mudou muito, mas naquela época, por exemplo, se você não treinasse, você era considerado tipo um ET dentro da academia. Você não podia comer, você não podia tomar banho, não podia fazer nada. E aquilo me machucava muito. Com a minha personalidade de querer ser certinho, assim, nossa, se eu não treinar, vou chegar ao ponto de não poder comer junto com todo mundo, poder tomar banho, sabe? Se, ele não tá treinando, ele não pode fazer isso, o cara é errado, o pessoal olha com você com um olho esquisito, sabe? Eles estão treinando e você não. O probleminha do sumo antigo é esse, é uma coisa que eu acho que mudou muito hoje, pelo que eu vejo. Na academia tem mais aquela coisa de recuperar o músculo, né? A gente ia assim, mas não é um dia aí, todo dia fazer massagem. Tem que, né, parar, fazer um acompanhamento, ficar um tempo sem treinar. Você é uma professora, você sabe disso. Não é só treinar que é ao contrário, né? É um efeito ao contrário. Entendi. Dificuldades mesmo, dificuldade, eu mesmo, acho que era eu mesmo, crescer muito certinho, isso me dificultou, me limitou muito nos campeonatos. Quem treinava comigo sabe a pessoa que eu era, o lutador que eu era, e se assustava quando ia no campeonato. Eu sempre ganhava de quem era forte, nunca ganhava de quem era fraco. Isso me prejudicava muito. Era o eu mesmo que foi a minha maior dificuldade. O resto, eu acho que tudo que é dificuldade, eu agradeço. Eu acho que, para mim, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que leva a gente a um outro estágio de vida, de pessoa. Hoje o Murilo fez uma pergunta agora, como que está a sua saúde hoje, né? Minha saúde, graças a Deus, está melhorando. Não deve ter reparado, né? Aquele preto imenso que estava aqui, né? Melhorou bem, principalmente desse lado. Esse lado aqui está um pouquinho, mas melhorou bem. Ou seja, a circulação, os órgãos estão funcionando melhor. O joelho, eu estou fazendo tratamento, está começando a destravar um pouco. Como todo mundo sabe, né? Eu não devia ter entrado na Noite do Brasil, mas entrei e para tentar sobreviver na Noite do Brasil. Tudo que eu tinha emagrecido, eu engordei novamente, fiquei até mais pesado, mas finalmente estou num bem de saúde, estou me tratando e estou bem em todos os sentidos. Obrigadão, Maurício, abração, saudades. E o que que significava seu nome de lutador, Azuma Kaze? Nossa, isso daí é um outro erro, né? Para quem é... Eu sou supersticioso. Ainda fiz essa besteira. Tentaram me parar de tudo quanto é maneira. Meu nome era Gil de Azuma, né? Mas era um Gil de Azuma, não é? E todo mundo fazia brincadeira, Gil de Azuma, porque meu nome é Juliano, aí ficava Juri-chan, Gil de Azuma. Não era bem o nome de lutador, só que não era isso que o kanji significava. Mas tudo bem. E por coincidência, a minha família de Okinawa é Kotinda, Kochihira, né? No Japão Central, que é o Azuma, né, que é o leste, e o Kaze seria o Chi, né, em Okinawa, tipo, o vento que vem do leste, seria, né, Azuma Kaze, o vento que vem do leste. E aí eu quis usar o nome da família, eu vi o nome da minha família, né, o kanji é o mesmo, e vi que Azuma era o nome do mesmo, perguntei. O Errata quis me parar, o Kami-san todo mundo quis me parar, porque dentro como que fala, não é religião, do esoterismo japonês, tudo, a palavra kaze é muito leve para um lutador. Vem e vai, insegura, não tem base. E que eu não iria ficar forte por causa do nome. Eu falava que não. E eu falava, não, que eu ia honrar o nome da minha família. E eu batia a tecla. Onde já se viu o aluno pedir para trocar o nome pro Errata e o Errata aceitar e o Errata tentar fazer a cabeça e eu, pra você ver como que eu era cabeça dura. Mas era por um bom, sabe? Eu queria honrar o nome do meu avô e da minha família mesmo.
Entendi. E também eu me sentia mal porque todo mundo fazia brincadeira por trás que eles imaginavam, né? Ficava Judy, 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 ficava chamando tipo um cachorrinho. Então eu me Uhum. sentia muito bem. E foi isso. Aí fiquei Azuma Kaze, um nome que eu adoro, mas realmente não me deu muita sorte, não. Mas eu gosto. Eu gosto. E assim, quanto tempo você ficou no sumo profissional, né? E Oito, por que oito, oito, nove, 8, 9 anos. Chegou uma hora que eu, na verdade, eu tive, logo que eu entrei, tive um problema forte no ombro, né? hum, Se você perguntar pro Yoshinobu, pro Techan naquela época, eu fiquei 1 ano e meio sem conseguir levantar o braço, logo de começo. E aí eles já se distanciaram de pouco um pouco de mim nas categorias. Isso para mim foi muito ruim. Me prejudicou muito o que fala? O meu pessoal. Porque você sabe, tem aquela coisa no Japão do mais velho, tipo, judiar do mais novo, né? Então, tinha certas pessoas que vinham com maldade por cima de mim, porque os outros conseguiram subir, e eu, sem mexer o braço, fiquei estacionado no começo. Isso já mudou muito o meu jeito de lutar, mudou muito o meu jeito, e eu virei aquele lutador exemplar certinho que talvez mudou o meu rumo de ser. Antes, se eu, como te falei, né, eu mexi nas fitas, comecei a assistir. Eu gostava de lutar na pancada. Eu perdi isso depois dessa fase, de tanto que ficaram, mexeu fim no meu psicológico, essa fase muito. Mas tudo que aconteceu de ruim, acho que levou no que a gente é hoje. Então, nada de triste sobre isso. Mas sim, foi isso que aconteceu. E depois disso, veio o joelho. Eu, por ser muito cabeça dura e virar essa pessoa mega certinho, de querer treinar mesmo, com o joelho deslocado, ou com o tendão arrebentado, ligamento rompido, não estava nem aí. Gastava o que eu tinha, que não tinha de esparadrapo em dinheiro, e ia treinar. O que só prejudica, você sabe, né? Então, em vez de uhum, eu melhorar com mais forte, eu continuava sempre me maltratando. Mas chegou uma época que eu consegui me recuperar, acho que eu estava com uns 22 anos, eu estava me sentindo muito bem. Eu conseguia sentir a diferença de ontem pro atual. E eu vi que eu ia ser muito diferente. Eu já estava recuperando as posições, eu já vi que ia conseguir, em pouco tempo, eu tinha certeza que ia conseguir me igualar aos outros. hum, Aí veio um surto de conjuntivite na academia. E você sabe, a gente mora todo mundo junto, né? Então, imagina um lutador que veio de uma contusão desse nível, eu não tinha mais ligamento, eu tinha mais nada, o que segura é o músculo. uhum. Aí ficamos 20 dias, 30 dias, todo mundo trancado numa casa alugada, eu e mais 7, 8 lutadores. Fui pro campeonato, né, que melhorou, sem treinar, sem nada. Na primeira luta eu já arrebentei o ligamento de novo. É. Aí eu pensei, levei 2 anos, sofri, fui humilhado, escutei coisas que nem quero falar. Falei assim, agora chegou a hora da minha vez, eu consegui, eu sei que eu estou preparado, eu sei que agora eu vou conseguir estar diferente. Porque eu sentia na pele, porque eu não tinha mais o sentido do pé direito. Eu não sabia onde meu pé estava mais. Então eu não sabia se o Dorrio tinha acabado ou não. E você já me viu andando comigo, você já viu. 2 vezes eu caí do teu lado, lembra? Que meu joelho Uhum. soltava. Então Sim, estava sim. acontecendo muito isso comigo nas lutas. Não Nossa. é porque eu caía, é porque me jogavam. Não é porque eu Uhum. caía porque eu estava nervoso. Na verdade, o Erratari sabia da verdade. Mas eu não falava para os outros lutadores, né? Porque eu sou assim. Você sabe, eu sou quietinho. E na verdade era isso que eu estava passando. Aí eu imaginei, vai chegar a minha hora. Aí veio isso e de nada. E na mesma época fiquei sabendo que meu pai estava praticamente cego, cadeira de rodas e falindo. Aí veio Nossa. tudo junto. Nossa, eu falei assim, demorei 2 anos para recuperar. Agora com isso, estourou tudo de novo e tá pior. Quanto tempo eu vou demorar? Vou passar tudo a humilhação que eu passei 2, 3 anos novamente, talvez mais, talvez eu nem recupere. Meu pai lá, precisando de mim, o que eu faço, o que eu não faço? Hum. Aí eu fiz o que vocês já sabem. Pedi, pedi para, não sei a palavra, rescisão de contrato, pedi para sair e casei com uma Tá. japonesa, que não deu certo, e recomecei a vida de novo. Tentei vir, tudo que eu tinha que não tinha, dei para meu pai, para minha família, e fiquei Uhum. 8 meses no Brasil, voltei para o Japão.
Aí Ah, é. começou uma outra fase da minha vida. Por isso que eu agradeço tudo que aconteceu comigo, tudo que eu fiz de errado, de não me cuidar, de estourar ligamento ou não. Tudo isso eu agradeço, porque me levou para outras coisas que eu também me apaixonei. Sim. Então, É, de você boa. tem sempre Inclusive, não cuidado. estaríamos aqui falando agora, sabe? Estaria em outra situação. Sim. Olha, hoje entrou o René Crespo Júnior, né? Falou que o pai Nossa, dele o René, né? falando com muita alegria das idas que ia para o Japão e que como você recebia todos bem. E o Santana também tá aí. Sim, nossa, adorava. Santana, saudades. Inclusive, eu disse nele no Face esses dias. Sim, René, nossa, o René era alegria, né? Porque imagina a gente sofrendo lá, ele vinha, ele sempre, né, brincalhão, fazia as sim, brincadeiras, fazia a gente rir, e era uma alegria total quando eles vinham. Você verdade. imagina a alegria que a gente tinha de receber. Inclusive, o Taka, né, quando veio, ele era pequenininho, a gente estava em Nagoya. Lembro muito bem disso. É, Era uma alegria receber o pessoal lá. o pessoal gostava também. E Eu comentei. academia, né? E graças a Deus, Tamanho eu posso falar de boca cheia. Aquele Oratá, não existe pessoa como ele. A liberdade que ele dava, né? A gente, mesmo sendo brasileiro, inclusive é uma coisa que eu não me perdoava. Tanto por isso que eu ia para o outro caminho, queria ser mais japonês que japonês. Porque realmente ele dava um pouquinho mais de liberdade. Ele, assim que ele não, ele dava. Muita gente não vai querer aceitar isso, mas ele dava mais liberdade para a gente, sim. Inclusive para receber visita. Entendo, sim, porque pessoas vêm uma vez por ano, mas se você for pensar bem, eu gosto de ver as coisas dos dois lados. Imagina o japonesinho que morou, sabe, veio do interiorzão, a família dele não tinha a mesma recepção que vocês, nem sendo parente da gente, vinham e recebiam. É, Então eu via isso no olho dos japoneses. Então eu me sentia. Por isso que eu queria ser mais japonês do que japonês no sentido. Por isso eu digo, tudo que aconteceu para mim foi ótimo. que bom. E não é porque ele fazia assim por ser forçado ou político, não. O Wakata dava, ele fazia do coração mesmo, que ele queria receber vocês. Nossa, aquele Wakata lá, a melhor pessoa que vocês podem Qual que imaginar. Oi? era o nome dele? Tamanui, né? Ah, Totiasma, é o o. pai do Totiasma. Ah, tô te... É o Tá. pai do Totiasma. Que vocês conhecem o Totiasma atual, né? É Aham, que o Totiasma usou o mesmo nome do pai, lógico, né? entendi. Ó, o Toro também comentando, internar no Tamanoi era bem bom, sempre bem tratado. Eu fui lá Sim, assistir, sim. é verdade. O Toro também veio. E, E a comida era boa, né, Toro? Comida era boa, lá a comida era boa. sim. Então, o que que aconteceu depois, Juliana? Então, você disse que voltou para o Brasil e depois voltou Voltei para o Brasil, voltei para o Japão, comecei a trabalhar na noite, depois, né? né? É. Aí da noite veio um convite para ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos fiquei um tempo lá, conheci um outro lado da minha vida, que eu também sou praticamente tão apaixonado quanto o sumo, só que de uma maneira diferente, né? Que Sim, envolve outras coisas que são difíceis de falar nos dias de hoje. Mas sim, e depois dessa vida, voltei para o Japão de novo, entrei na noite do Japão, é isso. e assim, quando que você decidiu voltar para o Brasil e por quê? Em 2011 teve aquele terremoto, né? O Japão ficou praticamente um ano em luto. E Ah, nessa sim. época eu estava com um bar balada, né? Nossa, era a sensação de Tóquio, sempre lotado, e tinha uma porcentagem no restaurante chinês, e tinha uma loja de tatuagem com um amigo e uma maquinha de camiseta, que era mais por diversão. Então, imagine tudo isso, veio o terremoto e parou a clientela. É. E, ao mesmo tempo, eu cheguei numa situação, eu tinha que estar no bar todo dia. Eu tomava muito. Diferente do Brasil, é difícil. Por que você tem que tomar? Você sabe, no Japão, o pessoal compra para você. E os americanos, a maioria da minha clientela era americano ou japonês. Americanos também o mesmo estilo, queria tomar com a gente. Então eu tomava, era 2, 3 garrafas por dia, não por ser alcoólatra, não por querer me divertir. Era porque me pagavam.
Uhum. porque me pagavam. E eu, mais por respeito mesmo, um amigo meu, imagina, você vendo no meu bar, me compra uma bebida, se eu não tomar, você não vai se sentir triste? E, Uhum. e uma cerveja, uma bebida não é barata, né? Então, Verdade. sempre, então eu tomava. Imagine um bar lotado, 100 pessoas, todo mundo comprando bebida. E foi Sim. assim. Aí eu vi que chegava num nível que eu precisava, né, fazer a empresa crescer de uma maneira que eu não precisasse estar lá mais, eu podia ir com meus amigos no final de semana. Mas para fazer isso eu tinha que abrir outras coisas. Uhum. E aí resolvi investir em restaurante. E eu em abrir, inclusive, Fukushima Soma. Muito o pessoal do Sumo nem sabe disso. Depois eu explico por que não sabe disso. O pessoal do Tamanho IBA. Eles iam abrir um shopping bem em frente à praia onde a gente fazia, como é em português, desculpa a palavra, fugiu, concentração de verão, bem na praia onde a gente fazia. E abriu um shopping, né, naquele balneário. E eu peguei o primeiro andar praticamente inteiro. E o banco me emprestou dinheiro todo, né, porque eu era um empresário bem sucedido, me emprestou. Aí veio o terremoto. Já imaginou o que aconteceu, né? Já É. imaginou o que aconteceu. E ao mesmo tempo eu tive um acidente numa base americana por besteira, eu estava no lugar errado na hora errada, não estava nem em serviço, tive um problema na perna, fiquei um ano sem andar, os negócios desandando, o empréstimo feito, e a minha personalidade de crescer certinho, eu por ter 14 empregados, são 14 famílias. Eu, ao invés de fazer como os concorrentes, abrir só sexta e sábado, eu pensei assim, como que 14 famílias vão comer durante um ano só sexta e sábado? Eu falei Uhum. assim, eu seguro. Você sabe, você me conhece, já que não me sabe a minha personalidade. Eu gosto de pôr as pessoas embaixo da minha asa e segurar a bronca. Aí segurei a bronca de 14 famílias, né? E Nossa. veio a conta depois de um ano. O Japão voltou a ser o que era, demorou muito mais. Veio a conta, vendi o bar, paguei. Com tudo que eu vendi, consegui salvar, tipo, ridículos US$ 200 e a passagem do Brasil e vim para o Brasil me tratar. Aí, Uhum. conversa vai, conversa vem, acabei ficando. E aí, você encontrou o pessoal do Sumo? Eu sei que você veio Então, nos eu ajudar. tava me escondendo, porque eu amo muito sumô. Eu tava me escondendo, na verdade, porque eu amo muito sumô. E você viu, eu tava de muleta, né, de um lado, quando você já me viu, quando eu voltei. E o que Sim. aconteceu? O Fukushima, né, o Maurício, sempre foi um irmão para mim. E veio, né, o falecimento do pai dele. E eu vi isso no Facebook. Eu falei assim, não posso deixar de ir. Mas eu não queria ir. E lógico, né? Como e eu tá por o dobro do tamanho, lógico, imagina, um cara dobro do tamanho, cabelo pintado, com uma muleta no meio de uma multidão, é velório, né? Velório, é velório. Desculpa, às vezes eu confundo palavra, que eu faço bastante vídeo chamado com clientes de outros países. Uhum. Chamou atenção, e na hora me reconheceram, né? Aí o Taka tava lá, e foi aí eu acabei. Na verdade, por que eu não queria aparecer? Eu não queria mostrar, deixar, porque, principalmente assim, pro pessoal da idade do Murilo-san. Você viu, a primeira pergunta do Murilo só foi uma, a sua saúde. Uhum. E o pessoal do Sumo, né, muitos sabem, né, do que eu passei, o quanto que eu me esforcei. Pessoas sabem que eu praticamente me destruí. Então eles sabem disso, então eu não queria deixar ninguém preocupado, não queria que ninguém pensasse, tadinho dele, o que será que ele vai fazer agora da vida, sabe, com essa idade, porque realmente um lutador de sumo vai fazer o quê? Eu falo 6 línguas, Lu. Eu consigo algum emprego no Brasil? Não consigo. Não Uhum. consigo. Essa é a realidade. Por isso que eu volto àquele negócio. Antes de você virar um lutador profissional, tenha certeza se você vai ter algum plano B na sua mão. Não é tão simples assim. Mesmo que você faça uma carreira sucedida, você não vai conseguir passar dos 30 e poucos anos. Né? Uhum. E por mais que você faça dinheiro, um lutador famoso tal, vai chegar uma hora, você vai ter que parar. E no Japão, a gente, como lutador, a gente gasta muito. A gente gasta Uhum. muito. Muitos lutadores famosos saem, o dinheiro não dura um ano. Nossa. É. Porque O realmente a Kaiser. vida é cara.
É uma coisa difícil, sabe? Por quê? O Japão tem um outro lado, tem a noite, tem as relações profissionais, pessoais, que a gente tem que cumprir uma certa agenda. Uhum. Por exemplo, se eu sair com você para jantar, eu no Japão jamais poderia deixar nenhum de vocês pagar uma conta. É uma obrigação minha, por ser um senpai de vocês. É uma coisa cultural, isso não leva, então, não é tão fácil assim. Então, imagina um ex-lutador famoso que chegou, ele vai ter que manter isso para poder sobreviver dentro desse Sim. mundo, sabe? Desse universo que é o Japão. Então, realmente é uma coisa que eu falo do coração. Tenho sempre Plano um B. plano B. Somente nós, estrangeiros, que é diferente de ter uma família lá. Uhum. Né? O Kaysei falou que o único que fica rico mesmo, né? Eu achei que todo mundo que chegasse entre os 60 melhores, eu falei, não, vai ficar rico. Mas é só o Yokozuna. Eu não sei, ele Não, comentou e isso. mesmo em Yakuza, se você perguntar para o KSC, provavelmente vai te falar, ele tem que dar isso para o Tsukebito, tem que dar isso, para aquilo, sabe? Ele tem que manter um certo nível. Sim. Isso é muito importante. Então, nunca tive chance de falar com ele sobre essas coisas, mas se chegar ao ouvido dele, é uma coisa que eu falo para ele do coração. Tente ir juntando, tente procurar o plano B, se vai trabalhar na associação ou não, mesmo assim, tenha sempre alguma coisa, sabe? É, Tenha. já É uma pensada, né? coisa que é diferente da gente, que a casa é longe. Verdade, né? Né? É, mas agora tá bem mais difícil de brasileiros ou estrangeiros entrarem, né? Pelo menos é o que o pessoal vem Sim, sim, não, mas dizendo. eu digo, sim, cara, eu não desisto, não quero tirar o sonho de ninguém. Ao contrário, eu incentivo e você sabe, tem um certo número, eu sei disso. É só você ficar na fila, ficar esperto quando que um abre e quando não abre. Umas conexões certas, sabe? A pessoa sabe, né, como que vai. Ah, isso aqui tá para parar, vai poder entrar mais um, ou dois, ou três. É só ter as É, conexões certas. Escolher uma verdade. boa academia, é isso. Ah, então, vou voltar só duas coisas aqui, Sim, né? Ah, sim. você. Então, você foi a que conheceu a Fernanda Percosse e trouxe ela para o sumô. E Sim, ela tá. ela trabalhava em casa. Então, na verdade, o Murilo Santa, se ele tiver online, pergunta para ele. Todo mundo sabe. O É. maior, como que fala? A pessoa que fazia a maior propaganda do sumo dos anos 80 e 90 era o meu pai. Era o meu pai. Aham. Nossa, eu sei de histórias, ele parava o carro no meio da avenida, ele via um gordinho, devia até pensar uma vez, eu não sei quem que me falou, deve pensar que seu pai é pedófilo ou alguma coisa de gordinho. Ele não podia ver algum gordinho que ele parava. Tamanha era a paixão dele por sumô. Ah, E a é. Fernanda trabalhou em casa. Nossa, meu pai, no começo, não era só a Fernanda, não. Tinha a irmã dela e tinha mais de 20 crianças que ele levava da rua de trás de casa. Eram mais de Nossa. 20 crianças. E em 3, 4 carros lá de casa, e muita gente Ah, não sabe, eles não conseguiam comer o chanco, né? Que naquela época o São Paulo dava, né? Uma sopinha no final, uma comida. Então, aham. todo domingo depois do sumô, meu pai abria a piscina para elas e fazia churrasco para as crianças. Eram mais de 20 crianças. Não eram 20, não, era bem mais, era 3 carros lotados de criança. Pode perguntar para Caramba. a isso. E Ela você sabe muito esperava mais do que eu. que ela ia Oi? ser campeã mundial? Não, na Porque hora, né? Quando eu comecei a levar ela, fui eu que levei ela, né? O Corodação na hora já agarrou ela, né? Ela e tinha mais uma pequenininha, que era a queridinha do Corodação. A Fernanda e uma pequenininha. A pequenininha, ela tinha... A Fernanda, talvez a Fernanda lembre, tá? Eu lembro muito bem que o Corodação falava muito dessa pequenininha. Ela tinha deficiência de nutrição, então era subdesenvolvida no tamanho. E o sim. Clóvis não parava de falar, esse aqui vai virar o My Nome. Para quem conhece, né, daquela época, né, lutador que fazia aquelas entradas malucas, bem pequenininho, em comparação aos outros. Então, o Clóvis só ficava com essas duas, eu lembro até hoje. Ah, que Aí, legal. de todas as crianças, a que continuou foi só a Fê, né? A irmã da Fê, o namorado, eu lembro muito bem dessa época, o namorado ficou com ciúmes animal, aí fez ela parar, e as outras crianças, né, foram parando aos poucos. Você sabe como é difícil de manter. Difícil. E assim, Somente quando a você. depender. Não, ela vai ser a próxima live, vai ter várias perguntas aí.
E conta um pouco, então, quando foi essa experiência de você ajudar a seleção brasileira de sumô quando você retornou? Foi em 2012, 2013, né? Eu lembro que foi Foi bem para 2000, foi 2013. 2013. Você lembra bem, né, Lu? Você fazia parte da época, né? Sim, eu Ah, fui eu pro World gosto. Você sabe, Games. eu gosto de ensinar, eu gosto de treinar. Você sabe que eu sou uma pessoa bem direta. Eu continuo falando para vocês, esqueçam de querer aprender golpe ou, ou segredinhos para ganhar luta. Isso não existe. Vocês têm que aprender o básico. Tem que Uhum. aprender o básico, sejam bem humildes, aprendam o básico do básico. Sumô mais forte é a base. Lembra que eu sempre falava? É o quadrado Uhum. embaixo e o triângulo em cima. Nada ganha disso. O resto você Uhum. vai adquirindo, cada pessoa tem que encontrar o seu estilo, cada pessoa tem que achar o seu caminho. Mas o básico vocês têm que aprender. Primeira coisa. É isso, nossa, eu adorava. Adoro. Sim, foi Adoro muito. ensinar. É. E teve mais gente que falou de você. A Juliana Medeiros comentou na live dela que, nossa, foi graças aos seus treinos que ela classificou no Campeonato Brasileiro, foi pro Aí, Mundial. e se você se lembrarem bem, duvido que existia um técnico como eu. Você lembra que os velhinhos, eu sei que ficavam bravos comigo, porque eu gritava em japonês, dava bronca em tudo. Todo o pessoal da federação dava bronca na hora que vocês lutavam. Não tava nem, dava bronca em todo mundo, todos os velhinhos japoneses, e eu não fazia o que eles queriam. Eu ficava sentado no chão do lado de vocês, sem camisa, no chão, na terra. Você lembra bem disso? Uhum, Porque para lembro. mim o que importa é vocês, o resto não tava nem aí. Não tô nem aí com o resto. O que me importa é sempre o lutador. É uma coisa que eu sei que vocês precisam, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que o treinador tem que fazer. E sim, tem que ter uma outra pessoa que faz aquela parte da política, conversar, fazer as tabelas, ir na mesa. Eu não. Eu quero ficar do lado de vocês, dar ult, ficar gritando lá, como se estivesse lutando com vocês. É assim que eu penso. O Yoshihiro escreveu assim: aprendi muito nessa época, eu também. Porque eu lembro que, para mim, você trouxe um. Assim, eu sempre treinei bastante, mas sempre era meio que da mesma forma, né? Então foi uma inovação, eu achei assim. Até abriu a minha mente assim, falei: nossa, mas será que pode fazer isso desse jeito, né? Para mim foram várias novidades e que me ajudou bastante. Que aquele ano ainda cheguei a ser Sim. vice-campeã no World Games, então foi algo que me fortaleceu bem e abriu assim para mim na aula também. Eu falei, não, pode ser. Então, acho que A foi gente, muito. quando se machuca, né, a gente tem que aprender coisas que você nem imagina. Imagine É, um cara lutando com pessoas maiores, mais fortes que a gente até, sem saber onde que o pé estava. Eu não sentia onde meu pé estava. Eu tive que aprender muita coisa que ninguém imagina. Eu acho que sim. isso me ajuda bastante nesse lado de querer passar alguma coisa para vocês. Ah, foi muito bom, você tem que voltar, né? Porque, nossa, foi bem Ah, diferente, foi bem sim. forte, sim, né? Não, lógico. Sim, foi muito proveitoso. O Toro até escreveu aqui que queria muito que seu pai estivesse vivo para compensar tudo que ele fez pela Sim, gente. meu pai adorava o Touro o Zahir é o irmão mais velho. Inclusive, eles saíram, né, na escola de samba do Vai Vai com as minhas roupas de lutador de sumô. Não sei se você sabe, Uhum. né, Toro? O Toro sabe bem dessa história melhor do que eu, porque eu estava no Japão. Eu lembro que o Tadeu, né, é meu padrinho, diretor da base do Vai Vai, me telefonou, pediu para me ajudar, mandar minhas roupas, meu pai intermediou tudo e o Vai Vai foi até campeão, né? Era alguma coisa da imigração japonesa tal. Se não me engano, o Toro não tenho certeza, mas eu sei que o Fabião saiu, né, na Vai Vai. Ah, não sei também, mas legal. Algo assim. Meu pai levava o pessoal do Vai Vai direto nas festas de sumô para agradar a associação japonesa. Meu pai Sim, fazia o comercial de sumô como ninguém imagina. que bom. E aqui, e deixa eu falar outra coisa que aconteceu, né? Nessa época, você conheceu a equipe da Venezuela, que você veio dar Sim, treino pra gente, né? Então, outra pro vocês World podem Games. botar a culpa no Taka. Muita gente me chamou de vira casaca. Pessoal, o Taka deve ter do teu lado. Botem a culpa no Taka. Ele chegou assim e falou assim, Ju, eles são um pessoal simples, não sabem lutar, sabe? Eles nunca conseguem ganhar nada. Eles vão vir aqui, você quer dar uma canjinha para eles? Eu falei assim, eu vou. Aí quando eu vi eles a primeira vez, eu já vi que não era assim, bem assim, pessoal Eram fraquinho, fortes, não. né? Na hora, você sabe, eu vim de
não só da vida de sumô, eu vim de outros mundos, né? De outras coisas que me abriram a visão muito para esse mundo de atleta e de força e de olhar da pessoa, né? Quando eu olhei para ele, eu falei assim, a primeira coisa, eu falei assim, Taka, eu treino ele, mas você tem que... Sim, Vai ter 25 segundos, a gente vai ter que parar e pode continuar em outra live? pode, de boa. Eu só vou salvar e a gente já entra de novo, tá bom? Daí você continua essa história, pode ser? Tá bom.